pós e antes da cirurgia. Mas ela vai contar melhor pra gente e explicar sobre essa técnica que ela já vem trabalhando há um bom tempo. Vocês vão ver os resultados também. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Mauro. Obrigada. Vamos então conversar sobre... eu falo que é um recurso da fisioterapia que vem ganhando aí, né, os olhos dos pacientes, dos médicos, né? Por esse efeito maravilhoso que ele promove. É o famoso tape, gente. Inclusive eu fui ler um pouco sobre isso também e também usei. Mas quem vai explicar pra gente é a Fernanda. Fernanda, o que é esse tape milagroso que tá ajudando tanto? Então vamos lá. O taping eu até trouxe aqui, né, Mauro? Acho que dá para o pessoal... O tape é tipo uma fita, né? É uma bandagem. É uma bandagem. Ele é tipo um adesivo mesmo que você coloca na pele, né? Exatamente. Então, essa bandagem... ela foi desenvolvida em 1970 por uma pessoa chamada Kenzo Case. Só que Mauro, ele começou usando aonde? Em atletas, em dores musculares, né? Na parte articular, como mostra aí as figuras, né? As imagens que a gente trouxe, tá? E essa bandagem, então, a textura dela, quem já usou, né? Sabe que ela imita a pele. Ela é semelhante à pele, então, na espessura, na textura dela, tá certo? E o que ela vai fazer especificamente, né? Hoje em dia, então, nós trouxemos o taping para a área da dermatofuncional, da fisioterapia dermatofuncional, né? Da parte da estética, dos pós-operatórios, né? E ele vai promover inúmeras funções, como por exemplo, diminuição do inchaço, que é o edema, né? Ali nas figuras a gente está observando a parte muscular mesmo, o benefício na contenção muscular, articular, como ali no cotovelo e tudo mais, tá? Mas ele promove a diminuição do inchaço, né? Que é o edema, quando o paciente faz uma cirurgia plástica, uma cirurgia vascular, uma cirurgia odontológica também, né? E até procedimentos, assim, estéticos também, né? Sim. Tipo rosto e tal. Mas eu queria que você explicasse pra gente, Fernanda, qual que é a diferença do tape intraoperatório e pós também? Porque tem diferença que você já pode ir preparando antes também, é isso? Exatamente. Então, intraoperatório, né, é uma terminologia que a gente utiliza para falar da aplicação do taping já no centro cirúrgico, tá? Então, pensa bem, o paciente está lá passando por um procedimento, né? E assim que finalizou o procedimento cirúrgico, a gente já entra para fazer a aplicação da bandagem. Então, dentro mesmo do centro cirúrgico. E aí, como você perguntou, mas qual que é a diferença, né, de aplicar essa bandagem dentro do centro cirúrgico ou no pós? Então, a gente pensa assim, que é fisiologia pura. Assim que terminou o procedimento cirúrgico, eu tive ali uma lesão no tecido, né? Cortou tecidos, vasos, a parte talvez muscular. E o corpo, ele já começa, Mauro, no processo de recuperação. Então, é normal ter o edema, que é o inchaço. Então, vamos pensar assim, quanto antes eu consigo aplicar o taping, antes o meu corpo já vai ser beneficiado com essa técnica. Então, o intraoperatório é muito importante. Então, a gente atua bastante para pós-operatório de cirurgias plásticas, cirurgias vasculares, cesarianas, né? Cirurgias ortopédicas. Terminou a cirurgia, aplica o taping, certo? E assim, é para qualquer tipo de cirurgia funciona essa técnica? Ela pode ser usada também, Fernanda? Sim, quando a gente pensa, lesionou tecido, tive uma cicatriz, o taping é muito bem indicado. E assim, existe diferença, Fernanda, se a cirurgia for estética ou não? Como a gente falou assim, ela beneficia até em batida, tipo assim, se você bateu, você pode colocar o tape ali também? Sim, então ele vai promover a diminuição do edema, que é o inchaço, mas ele também age naquelas áreas roxas, que são os hematomas, as equimoses, né? Então, na estética, a gente trabalha para celulite, sabia? Então, a celulite se beneficia muito do taping linfático, que é esse corte que a gente faz aqui das perninhas, né? Ele vai seguindo, tipo assim, eu fiz uma cirurgia de varizes e são vários rotas ali que seguem, né? Exatamente. E essas fitas, elas servem para trabalhar esses espaços também? Exatamente. Então, a gente quer captar
o líquido e trazer para um local específico. Então, por isso que é essa forma de aplicação. A gente tem diversas formas de aplicação, né? Então, por exemplo, como está mostrando as figuras, tem a aplicação da bandagem inteira, tem a aplicação da bandagem cortada, um corte só. Então, depende do meu objetivo. Na estética, é um formato, né? No pós-operatório, outro formato. A gente viu que tem bastante vantagens aí, né, Fernanda? Mas quais que são os efeitos que a técnica proporciona? Uma recuperação mais rápida até pós-cirurgia também? Mais rápido pós-cirurgia. Mauro, vamos pegar um exemplo assim. Sabe quando você tem um hematoma, ou por uma batida, ou por uma lesão mesmo? Um roxo bem grande. Imagina aí vocês que já passaram por isso. Quanto tempo demora sem você passar pomada, sem você fazer nada, para esse roxo absorver? Então ele vai ficando roxo, depois esverdeado, amarelado, até que ele some. Esse processo todo, dependendo do paciente, leva até 21 dias, 30 dias para sumir completamente, né? No caso de uma aplicação do taping, a gente absorve esse roxo, esse hematoma, essa equimose em até 7 dias. Então, assim, a gente tem uma completa absorção do hematoma logo, tá? E daí o que a gente tem que pensar? Não é só visualmente que melhora. Ai, nossa, absorveu o hematoma, legal. Mas lá dentro ele está sendo muito beneficiado, está trabalhando também. E ele também não é uma coisa que incomoda, como a Fernanda falou, ele parece a pele mesmo. Claro que existem várias cores até para pessoas poderem escolher também, né? De repente é a cirurgia em criança, pode brincar ali também, se é a cor da pele, então tem várias cores também. Mas existe alguma contraindicação, Fernanda? Contraindicação? Para aplicação do taping, a gente não pode passar em cima de lesão aberta, ferida aberta. Eu não aplico em cima da cicatriz, certo? Então a gente sempre contorna, né? E cuidados com a pele. Se a pele está sensível, se a pele está com uma queimadura, por exemplo, estou com uma queimadura solar, me expus ao sol e levei lá uma sapecadinha. Não pode aplicar o tape em cima dessa pele, porque ela não está uma pele íntegra, né, Mauro? E assim, e quais são os principais mecanismos de correção possibilitados pelo uso da bandagem, do tape? Primeiro de tudo que a gente fala, correção do edema, diminuição do inchaço, depois absorção da equimose, dos hematomas, prevenção de fibrose. Isso é muito importante quando a gente fala em pós-operatório de cirurgias plásticas, né? As fibroses aí famosas, pós-lipoaspiração. Fibrose é aqueles carocinhos que a gente sente pós-cirurgia também, né? Até para as pessoas em casa entenderem que a gente não pode ficar lá esmagando eles. Com o tape ele vai trabalhando para ele dissolver, ele vai acabar sumindo ali uma semana, ele já some. Se você não usar, ele vai ficando duro, demora mais tempo ainda a recuperação, né? Demora mais tempo e essa fibrose, ela pode ser até fixada no tecido e a gente não consegue trabalhar com ela se ela for uma fibrose muito tardia. Então, até isso o taping trabalha, né? E assim, no caso, Fernanda, atletas ou após atividade física de muita intensidade, assim, a gente viu ali que é usado, né? Ele também pode ser aplicado ali, tem uma técnica para ser aplicado? Sim, em atletas a gente costuma aplicar para a competição, então, para fazer uma prevenção aí de uma futura lesão ou mesmo uma contenção articular, né? Vamos supor, tenista, aplicar em ombro, cotovelo, punho, os beach tenistas aí da moda, né? E também para tratar uma pós-lesão, né? Algo nesse sentido a gente também aplica o taping. Sim, de uma maneira diferenciada. E você tem percebido nos últimos anos, assim, porque você falou que é uma técnica desde 1970, Sim. né? Mas assim, nos últimos anos as pessoas têm procurado mais, têm visto já, tipo assim, o resultado, tem a aprovação. A gente já sabe que muitos médicos já também trabalham com isso daí, junto com a fisioterapia também, né? Sim. O que eu acho, assim, sensacional é que, às vezes, a gente olha, né, Mauro? Mas é uma simples
fita, né? Parece assim simples, mas é uma bandagem que tem estudos científicos comprovados. Então, nós estamos pautados, né, nos estudos científicos, e ele é um resultado mensurável, né? Além de visível aos olhos, né, que você olha e fala, nossa, como sumiu o roxo em 7 dias, absorveu a fibrose, ele é mensurável o resultado da aplicação. Por isso que os médicos, né, os profissionais da área da saúde estão indicando bastante o uso do taping para todas essas questões. E Fernanda, e até para a gente encerrar, assim, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona essa aplicação, né? Você explicou ali um pouquinho para a gente. E a durabilidade também, você tem que ficar muitos dias com tape, tem que trocar cada quantos dias, como que funciona essa parte também? Sim, então assim, a gente sempre tem que prestar atenção na condição da pele do paciente, uma pele limpa, íntegra, importante falar nos homens sem pelo, né? Porque senão também a bandagem não cola, certo? E a gente faz uma média de 5 a 7 dias que a bandagem fica aplicada no paciente, né? Tem alguns pacientes que, por exemplo, às vezes vão fazer uma cirurgia facial e a gente aplica no rosto, claro, o rosto tem uma oleosidade maior, né? A bandagem talvez ela não dure tanto tempo. Mas o que a gente observa? Quando o paciente deixa a bandagem aplicada do jeito que a gente colocou, de 5 a 7 dias, quando a gente remove essa bandagem, a gente observa o resultado. Agora, aquele paciente que fica tirando e colocando um dia, no outro dia quer reaplicar de novo, a gente não observa. Então, tem que ser uma bandagem que fique aplicada continuamente para ela ter essa ação. Porque ela tem essa ação o dia todo, não é só quando aplica, tá agindo, pronto, acabou, né? Então, ela fica agindo durante os 5 dias. E os cuidados, tipo assim, não molhar, isso aí também tem que ter cuidado como uma fita normal. Na verdade, você toma o seu banho normalmente, né? Você só não pode esfregar com sabão, creme em cima da bandagem para secar a bandagem. Muito importante, que eu sempre repito para as minhas pacientes, não secar com secador no jato quente. Por quê? Porque a bandagem, ela tem uma cola, né? E essa cola, ela é termoativada. Então, se eu passar um jato quente de secador, o que vai acontecer? Eu posso promover o aquecimento dessa pele e até uma queimadura. Então, você vai secar normalmente com a toalha, que ele seca bem tranquilamente. Não passar creme em cima da bandagem, que ela fica os 7 dias. Aí, ó, tá vendo, gente? Bom, se você ficou com mais dúvida, ainda quer saber mais sobre o tape, sobre essas técnicas, eu vou deixar o Insta ali da Fernanda, tá ali na tela também, você pode interagir